Eu espero que esteja tudo bem com vocês, certo? Então a gente vai hoje iniciar nossa aula corrigindo aquelas atividades que foram feitas na semana passada. Então eu fiz a atividade, fechamos ontem, né, a meio-dia, e hoje é a correção dessas atividades, certo? Então na aula de hoje, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão assistir esse vídeo, vão corrigir as atividades que vocês vão ver. Qualquer dúvida, coloque o comentário e faça um comentário para eu poder validar a presença de vocês. Então a presença de vocês será validada com os comentários, certo? Então a gente vai começar agora a nossa aula. Eu tenho que ser rápido porque os vídeos não podem ser extensos, então vamos começar agora. Então vamos lá. Voltando aqui. Correção das atividades. Então vamos aqui. Primeiro ele fala sobre a hemofilia, que é a falta de produção sanguínea e é uma doença hereditária, quer dizer, herdada de pai para filho, por um gene ligado ao cromossomo recessivo, né? Então se X é dominante e pertence à mulher, então caráter recessivo, onde tem a doença, ele tem que aparecer em Y, né? Então a pessoa tem que ter um portador hemofílico, né? Então vamos lá. Aí vocês têm lá no livro falando sobre a hemofilia. Também eu coloquei aqui em destaque, ó, vocês viram aqui um pequeno resumo sobre o que era hemofilia para ajudar vocês. Por que que nesse caso aqui deu 0% de chance? Porque quando ele fala, supondo que um homem normal, quer dizer, ele não tem a doença. Então, caráter recessivo aqui não tem a doença. Casa-se com uma mulher portadora. A mulher pode ter, mas o homem não tem. Certo? Qual é a possibilidade de gerar uma menina hemofílica? Nenhuma chance. Porque tem que sair primeiramente do homem para poder repassar o gene para a mulher, certo? Então é por isso que deu 0% de chance. Na segunda questão, eu não posso deter tempo, se alguém tiver dúvida, faz o comentário que a gente tenta explicar melhor, viu? É porque é só 10 minutos de vídeo que eles me liberaram. O daltonismo é uma doença que distorce a percepção de cores. Vem de uma herança hereditária recessiva, então vem de uma recessividade ligada ao cromossomo X. Então, do mesmo jeito que era da hemofilia, aqui também vai ser o do daltonismo. O que é daltonismo? Tem lá no livro também. Eu até dei um resuminho, botei um resuminho aqui para vocês. No caso, o daltonismo é aquela pessoa que não consegue enxergar as cores de forma correta, como nós, né? Por exemplo, o vermelho para ele aparece uma cor mais clara ou mais escura, certo? Então é um defeito genético que se tem. Nesse caso aqui, como ele era parecido com o outro e aqui era dominante recessivo, né? Qual é a probabilidade? Aí no caso, o homem daltônico casou-se com uma mulher normal homozigótica. No caso, se o homem ele é heterozigótico e casou com a homozigótica, qual é a probabilidade do filho do sexo masculino ser daltônico? Não há chance do filho ser devido àquela questão anterior, certo? Então, mesmo sendo recessivo, ele pode ser daltônico, mas se a mulher é normal e homozigótica, ela não pode repassar a doença para o filho, certo? Eu estou sendo rápido aqui, mas qualquer detalhamento depois vocês me procurem. Pode me chamar no privado, certo? Próxima questão. Aí ele disse, analise as afirmações incorretas. Né? Qual era dessa incorreta? Era a 3, né? Homens daltônicos hemofílicos herdam a doença da mãe? Não, no caso aí os homens vão herdar de quem? No caso aí está correto, eles herdam da mãe, não do pai, certo?
Então era como acontecia lá que eu estava falando. Na segunda, ele fala o seguinte: mulheres que possuem apenas um gene do daltonismo não são daltônicas, porém os homens que possuem o gene são daltônicos, a mulher ela pode herdar, mas quem vai sobressair a doença é no filho homem. A gente pode até ler lá num resuminho sobre daltonismo. Aí, o que estava errado? A hemofilia é uma doença. Eu estou falando de hemofilia, me desculpe, pessoal. Não, mas tem mistura de daltonismo mesmo. Eu pensei que eu estava me enganando. A hemofilia é uma doença determinada pelo gene dominante? Não. No caso aí, a gente viu na questão número 1 que era determinada por um caracteres recessivo. Então, essa questão aqui estava incorreta. Certo? Então, vamos passar para a próxima. Que a gente não pode perder tempo. Aí nessa daqui também fala de novo sobre a hemofilia. A gente falamos muito de hemofilia e daltonismo. Então ele conta de novo a história, que o cromossomo sexual X presente em todos os grupos étnicos e tudo. Vamos ver as afirmações qual é a correta. Casamento consanguíneo diminui a probabilidade de nascimento de mulheres hemofílicas. Casamento consanguíneo, pessoal, é o casamento entre parentes, primos de primeiro grau. Isso daqui não vai determinar a diminuição da probabilidade hemofílica. Pelo contrário, faz aumentar. Pais saudáveis de filhos que apresentam hemofilia são heterozigóticos? Não, são homozigóticos, né? No caso está errado. A hemofilia ocorre na mesma frequência entre homens e mulheres? Não, nos homens ocorre mais a hemofilia do que nas mulheres, certo? Crianças do sexo masculino herdam o gene da hemofilia do seu pai? Não, ele herda da mãe. Mulheres hemofílicas são filhas de pai hemofílico e mãe heterozigótica para esse gene? Sim, aí essa daí está correta, viu? Então, no caso aí, as mães, né, hemofílica e o pai hemofílico tem aí no caso a mãe é heterozigótica para esse gene. Ela tem a predeterminação da doença se desenvolver. Aí a gente tem até um cartazinho que eu botei lá, né? Não sei se vocês deram uma olhada, né? Que era uma ajuda, né? Era uma forma de ajuda para vocês lá. Aí eu coloquei também essa questão, número 5, que fala sobre algumas afirmações, né? O daltonismo é uma doença visual que impede o indivíduo de enxergar certas cores e pode ser prevenido por medicação específica. Não existe medicamento para a cura do daltonismo. Então isso é mentira, certo? Então aqui está errado. Então já está errado. No caso, o daltonismo atualmente, graças à engenharia genética, já tem tratamento e cura? Não tem tratamento nem cura. É uma doença genética, então está errado, a 4. Então, ó, já eliminaria, ó, essa daqui, essa daqui, essa daqui, deixa eu ver aqui, e no caso, essa daqui, a número 2, né? Se uma mulher daltônica transmitir um dos seus autossomos, portador do alelo, para o daltonismo, um filho será certamente daltônico? Não, não significa que se ela transmitir o gene, que aquela criança possa nascer daltônica. Então estaria errado. Então seria essa daqui, 3 e 5, certo? Então a gente eliminaria as outras. Vamos passar para a próxima, porque meu tempo é curtinho, pessoal. Qualquer dúvida me perguntem, certo? Lá na página. Essa daqui, ela fala sobre aquela questão do Homem-Aranha, certo? Então, determina um valor autossômico, S, né? Então, ele fala o seguinte, só para abreviar, o que a gente poderia fazer aí? Se o cromossomo X fosse Szão, e no homem
ele é o recessivo, então ele seria Szinho. Né? Então, no caso aqui, para ter um filho do Homem-Aranha, uma mulher se casar com o Homem-Aranha e ter um filho, né? Qual seria a probabilidade do menino ter a teia, né? Para soltar aquela teia, né? Porque aqui fala da teia e diz que vem do alelo dominante. Szão, Szinho, então você faria aquele quadro de Punnett, que a gente viu lá naquela primeira aula, e colocaria aqui. Daria o seguinte, Szão, 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 Szinho, que era dois híbridos, e Szinho, Szinho. Então, nos casos, sairia somente um filho portador de tirar aquela teia igual do Homem-Aranha. Então, seria quantos por cento? 25%. Então, na geração F1, poderá ser 25% dos meninos aranha, certo? Então, no caso aí, o gene era da mulher, não era do Y. Analisando 50%, poderiam ser normais, não, mas teriam recessividade. Todos os meninos do fenótipo aranha, não seriam todos que teriam fenótipo aranha. Certo, pessoal? Qualquer dúvida, me perguntem. É porque a gente tem um tempo limitado. Essa também era facílimo, pessoal. Se lembra do que eu falei? Quantos pares tem no total de um ovo fecundado? 46. Onde 44 são autossomos. Onde 2 cromossomos são o quê? Sexuais. São cromossomos sexuais. Onde 23 vem do homem, 23 da mulher. Lembrando que um é cromossomo sexual, então seria 22 pares mais um cromossomo sexual, que daria 23. Então, no caso, seria ou um X ou um Y de cada um que iria dar, né, desse cromossomo sexual. Então, a resposta seria 44 autossomos, 23 pares, sendo que 22 são autossomos, mais um X ou um Y. Então, isso aí eu expliquei, já venho explicando isso aí há umas 3 aulas remotas de vídeo. Certo? Vamos para a oitava, que eu não posso perder tempo. Oitava. No caso aqui, ele conta a história autossômico dos cromossomos X e Y, né? Então, no caso aí, ele fala, análise de padrão abaixo, afeta qualquer sexo, porém nas mulheres, mais nas mulheres do que o homem. Então, no caso aí, se é mais nas mulheres, X é o cromossomo da mulher. Então, se é o cromossomo da mulher, ele é dominante. Se ele é dominante, X dominante ligado ao cromossomo X. Está aí a resposta. Certo? Então não seria nem recessivo nem nada, porque o X é dominante em relação ao Y. Ok? Então vamos para frente, porque... Nona questão. Então ele fala, quando todas as filhas de um indivíduo é afetado por uma determinada anomalia genética, tem o quê? Ligado ao cromossomo X da mulher. Né? Então a mulher que é portadora de doença. Então, ligada ao dominante, X dominante. De novo, ela se repetia naquela questão anterior que a gente viu agora. E a última questão, a última para terminar, essa daqui era mais fácil, né? Porque ele falava de um gene que ocupa a mesma posição no cromossomo. O que é que ocupa na mesma posição de cromossomo? É o locogênico. O locogênico tem o que? As informações genéticas. Metade de um cromossomo que eu falei é o que? Um alelo. Então tá aí a resposta, seria alelo. Certo? Então, pessoal, fiquem com Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês. Na próxima semana vai ter outra avaliaçãozinha. Então, aqueles que foram mal nessa avaliaçãozinha, vai ter mais uma chance. Certo? Mas façam, né, pessoal? Vejam as correções, façam a reflexão, que a gente está aqui para ajudar vocês, certo? Então fiquem com Deus, que Deus abençoe cada um de vocês, certo? Então até a próxima.